Olá, gente! Olha eu aqui mais uma vez, Guto Ribeiro, para você que me conhece, para quem não me conhece é Guto Ribeiro também. E agora nós estamos com um novo formato do Café com Cristo. Se você já gostava do Café com Cristo, se você já fazia parte do nosso grupo, já era um multiplicador do Evangelho, eu tenho certeza que você vai amar ainda mais. Nesse novo formato, nós iremos trabalhar com séries. E o que é que isso significa, Guto? Significa que nós iremos mergulhar um pouco mais profundo na palavra de Deus. Você vai poder ter um conhecimento um pouco maior, você vai poder usufruir mais desse momento que nós temos. Continuaremos com essas mensagens curtinhas, ali de manhãzinha cedo no Instagram, você vai continuar recebendo essas mensagens. É só você ir lá no link que está na minha bio, clicar, fazer parte do nosso grupo de multiplicadores, mas também toda semana você vai ter um vídeo maior, um pouco mais aprofundado lá no meu canal do YouTube, onde você vai poder mergulhar um pouco mais nesse manual. Por falar em manual, você sabe de fato o que é a Bíblia Sagrada? Para que serve a Bíblia Sagrada de quem tanto nós falamos aqui no Café com Cristo? Deixa eu te falar, tudo que você compra, qualquer equipamento eletrônico que você comprar para a sua casa, se você comprar uma geladeira nova, uma TV nova, se você comprar até mesmo um fogão novo, se você comprar um computador, dentro da caixinha dele vai vir um manual, você concorda comigo? E esse manual, ele serve para instruir você, para que você possa usufruir ao máximo daquele equipamento que você adquiriu. Nós não somos diferentes. Nós não fomos criados pelo acaso. Existe um Deus que criou a mim e a você com a sua imagem e semelhança. E claro, se nós somos criaturas de Deus, Ele tinha que deixar um manual. E esse manual é para a gente saber exatamente o máximo sobre nós mesmos e o que nós somos capazes de fazer quando nós estamos alinhados a um propósito de vida. Porque eu e você, nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Vamos falar um pouco então sobre esse tal manual? Deixa eu te falar, a primeira coisa que eu quero te falar sobre a Bíblia é que a Bíblia, esse manual maravilhoso que tem tudo que você precisa saber na sua vida, se você quiser saber como você deve se alimentar, a Bíblia fala sobre a alimentação. Se você quiser saber como se relacionar com as pessoas, qual é o ponto de vista de Deus sobre o casamento, sobre sabedoria, sobre inteligência, a Bíblia tem tudo, amigo. Eu estou falando de tudo que você precisa saber, de princípios para você ser feliz plenamente, você encontra na Bíblia. E é por isso que eu sou cada dia mais apaixonado por esse manual. Agora deixa eu te falar. Esse manual, ele não é simplesmente um livro. Sabe aquele livro que você encontra numa prateleira qualquer e você começa a folhear e vai lendo, vai lendo, vai lendo? Esse manual, ele é um pouco diferente. Por quê? A Bíblia, ela não é um livro para ser lido. A Bíblia, ela é um livro para ser estudado. E aí tem toda uma diferença, depois eu vou falar um pouco sobre isso para você. A Bíblia, ela não é simplesmente um livro. Vamos dizer que a Bíblia é um ajuntamento de livros. E quando eu falo em um ajuntamento de livros, eu estou falando em vários livros compilados, transformados em um só, com um detalhe: esses livros eles não foram escritos na mesma época e nem muito menos pela mesma pessoa. Vai pegando. Essas chaves de virada que eu estou dizendo para você vão fazer total diferença na hora de você estudar esse livro. Então, ponto 1, a Bíblia não é um livro, a Bíblia são vários livros. Ponto 2, a Bíblia foi escrita ao longo de mais ou menos 1.600 anos. Uau, olha isso. Do primeiro ao último livro da Bíblia, a Bíblia foi escrita em aproximadamente 1.600 anos, por pessoas diferentes, de época diferente, de cultura diferente, de línguas diferentes, pessoas que nunca se viram, que nunca se encontraram, mas que estavam todas alinhadas e em sintonia. Sabe por quê? Eu vou te dizer agora. Imagina que eu e você, hoje, decidíssemos escrever um livro sobre tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos em um período de política, um período eleitoral, onde nós estamos definindo o presidente do nosso país, e aí tem o presidente A, tem o presidente B. Muita gente acredita que para ser cristão tem que estar com o presidente A, outros acreditam que o B é a salvação da humanidade e por aí vai.
Agora você imagina que esse livro que eu e você estamos escrevendo, eu escrevo uma parte na minha casa e você escreve a sua parte na sua casa. A gente não tem combinação nenhuma. A gente nem se conhece, a gente nunca se viu. Agora imagina, lá na frente, a gente juntando esses dois livros. Você acha que a gente vai estar em concordância com tudo que a gente fala? Você acredita que não teremos nenhuma divergência no que a gente está escrevendo? Com certeza teríamos muitas divergências. Embora eu e você talvez até votasse no mesmo presidente, mas na hora de escrever sobre isso, com certeza nós teríamos ponto aonde nós iremos divergir. Agora deixa eu trazer isso para a Bíblia. Você imagina só que esse mesmo livro que eu e você escrevemos falando sobre essa situação atual, esse livro foi encontrado 2000 anos depois por outras pessoas e essas pessoas vão ler esse livro. Aí o bicho pega. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando as pessoas pegarem esse livro, meu Deus do céu, quem é Guto? Quem é o fulano de tal? Do que é que eles estão falando? Presidente, o que é presidente? Será que na época que eles vão ler ainda vai existir presidente? Ou será que nem existirá mais presidente? Já existe outra coisa no mundo? Porque durante muito tempo teve rei, teve rainha, tiveram outras autoridades. Hoje nós temos presidentes. O que é que eu quero dizer para você? A pessoa que vai pegar esse livro daqui a 2000 anos, ele não vai saber absolutamente nada do que eu e você estamos falando, sem contar nas discordâncias que irão haver naquele livro que eu e você escrevemos. Você consegue entender isso? Agora veja o poder sobrenatural de Deus na palavra dele no seu manual. Vou voltar a repetir. Um livro que foi escrito por diversas pessoas, de diversas línguas, de diversas raças, de vários idiomas, 3 idiomas pelo menos. Imagine que foi escrito ao longo de 1600 anos, um pescador escreveu uma parte, um médico escreveu outra, um assassino que se converteu escreveu uma outra parte. Aí você imagina que esse livro todo, ele não entra em contradição em momento algum. Amigo, eu estou falando em momento algum. Você consegue imaginar isso? Não tem lógica. Isso, se a gente for pensar humanamente, isso é sem lógica. Seria impossível, humanamente falando, esse livro não entrar em contradição. O cara não conheceu o outro, o cara escreveu no idioma, numa cultura. Em uma época, o outro escreveu 1000 anos depois, em outra época, em outra cultura, com a outra língua. Mas esses livros se completam. Eu vou te dar um exemplo que para mim eu até me arrepio quando eu falo sobre isso e para mim é um dos temas mais impactantes da Bíblia. Se você pegar o livro do profeta Daniel, que foi escrito aproximadamente entre 600 e 700 anos antes de Cristo, e você pegar o livro de João, que é Apocalipse, que foi escrito mais ou menos 70 anos depois da morte de Cristo, eu estou falando de um período de mais de 700 anos de um livro para o outro. Você consegue entender e acreditar que esses livros se completam? Embora João não tenha conhecido Daniel, embora João não tenha lido o livro de Daniel, embora João nem soubesse da existência de Daniel, mas eles se completam em todas as profecias. E você quer que eu diga algo mais incrível e mais interessante ainda para você? O sonho de um rei chamado Nabucodonosor, aonde Daniel teve a profecia dada por Deus em suas mãos e ele conseguiu definir exatamente tudo que o rei tinha sonhado e ele disse tudo o que iria acontecer no mundo, desde a época dele até hoje. E Daniel não errou absolutamente em nada até aqui. E quer que eu te diga algo mais? Daniel fala também o que vai acontecer no mundo daqui para frente até a volta de Jesus. Amigo, isso não pode ser normal. Amigo, isso não pode ser humano. Isso é sobrenatural. Agora você sabe por que isso é sobrenatural? Eu vou te dizer agora. Presta atenção o que é que a Bíblia fala sobre a própria Bíblia. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Aqui está a grande chave de virada e está o grande milagre. A Bíblia foi escrita por vários homens, mas ela foi inspirada e expirada por um único Deus, pelo Espírito Santo. Aqueles homens, eles eram apenas utilizados por Deus para que eles pudessem escrever
tudo que estaria naquele livro. Daí o motivo de não ter contradição e de mesmo ao longo de 1.600 anos, sem nunca ter se visto, nem se conhecido, falando línguas diferentes, culturas diferentes e época diferente, eles não entram em contradição. Muito pelo contrário, um sempre complementa o que o outro falou. Esse é o nosso manual, essa é a nossa Bíblia. E eu queria encerrar esse nosso episódio de hoje falando para você sobre uma dica. Eu amo essa Bíblia, se chama A Mensagem. Para você que está começando a estudar a Bíblia, que ainda não tem muita prática, é uma linguagem mais fácil. Então, se você pegar qualquer que seja a versão da Bíblia, a Bíblia nunca vai mudar nada. A Bíblia sempre vai ser a Bíblia e ela sempre vai conter a mesma palavra de Deus para você. A diferença é, na hora da tradução, a forma como se comunica, a linguagem. As pessoas vão traduzindo e vão aproximando da nossa linguagem atual. Isso faz com que você consiga entender de uma forma mais simples, mais clara. E aí uma outra dica que eu dou, essa Bíblia, A Mensagem, ela é uma Bíblia que ela tem estudos, explicações bem diferenciadas. Então é uma Bíblia maravilhosa, incrível, sempre eu indico bastante para você. Lembrando que eu não ganho nada indicando isso, não tem absolutamente nada a ver com essa Bíblia, A Mensagem, mas é uma Bíblia que eu amo bastante e por isso eu estou indicando para você. Se você gostou desse nosso primeiro episódio dessa série sobre o manual, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu gostei, o seu like, porque isso é muito importante para a gente. Quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas vão ser alcançadas e isso vai ajudar muito no nosso trabalho. Repito, o Café com Cristo não é sobre mim, absolutamente. Eu não preciso estar ganhando seguidores, estar ganhando inscritos no meu canal. Isso vai me ajudar bastante simplesmente para evangelizar e para levar a palavra de Deus para você e para muito mais pessoas. Então, vai lá, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha o link do YouTube, compartilha a mensagem menor que é o link do nosso Instagram também, esses reels que vão ser soltos aí no decorrer da semana. E traz cada vez mais pessoas. Só existe uma forma, uma única forma da humanidade se libertar verdadeiramente, é conhecendo esse manual, porque nós nascemos com um manual e nós precisamos dele para sermos 100% felizes e ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e até o próximo episódio, se Deus quiser.